Oi, meu nome é Marcela Paiva, sou aluna voluntária do projeto de iniciação científica intitulado Percepção de Benefícios de Alimentos com Alegação FIT e Fatores Associados, e eu vou apresentar uma parte dos nossos resultados, que tem foco na frequência de consumo e percepção de benefícios de alimentos com o termo FIT. Esse trabalho foi orientado pela professora Camila Carvalho, co-orientado pela professora Raquel Mendonça, e a Sávia Correia foi a discente responsável pela execução da maior parte do projeto. A crescente preocupação dos consumidores com a saúde e bem-estar aumentou o consumo de alimentos embalados e comercializados como os produtos saudáveis. Devido a isso, os consumidores prezam por alimentos com maior qualidade nutricional, e isso favorece o surgimento das estratégias de rotulagem com o termo fitness ou fit, que agregam valor e provocam impressões positivas sobre o produto. A inserção desse termo tem sido cada vez mais notada nos rótulos dos alimentos, mas ainda não tem nenhuma alegação que realmente defina esse termo. E esse termo tem sido levado como uma adequação ao modelo hegemônico de corpo e uma rejeição a aspectos que evidenciem as imperfeições do corpo. Também trazendo a ideia de adaptação ao modelo estético que se manifesta com exercícios e dietas. O objetivo desse trabalho foi verificar a interferência da frequência do consumo de alimentos com o termo FIT sobre a percepção de benefício desses produtos por consumidores. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFOP, e os dados usados nessa pesquisa foram um recorte de um estudo intitulado Alimentos com Alegação FIT, Percepção dos Consumidores, que teve início no final de 2020 e foi concluído no final de 2021. Foi um estudo transversal realizado de forma totalmente online, usando a técnica bola de neve, com a amostra não probabilística por conveniência por indivíduos maiores de 18 anos. O recrutamento dos participantes foi feito mediante divulgação nas redes sociais, com o envio do link para preenchimento do questionário do Google Forms. E para traçar o perfil do consumidor, eles foram questionados sobre idade, sexo biológico, estado civil e frequência de exercícios físicos nos últimos 3 meses. E a respeito do FIT, eles foram perguntados sobre frequência de compra e consumo dos produtos FIT, atributos associados a eles e a percepção dos benefícios dessa alegação. Para a análise dos dados, eles primeiramente foram organizados em planilhas do Excel e depois importados para o Stata 2.0. As idades foram categorizadas e as análises descritivas foram realizadas para calcular as frequências absoluta e relativa. E o teste de Q quadrado foi aplicado para comparar essas frequências. Também foram feitas análises multivariadas por meio da regressão logística para estimar o odds ratio bruto e ajustado. O questionário teve 368 pessoas participando desse estudo, sendo que a maioria era do sexo feminino, com 69,8% de mulheres, e com maior prevalência de jovens, 45,7% entre 18 a 25 anos. Em relação aos alimentos com alegação FIT, 75,3% classificaram os produtos como benéficos para a saúde e mais da metade, cerca de 58,2%, afirmou comprar ou consumir esses produtos. Nesse gráfico, a gente vê a frequência com que os entrevistados consomem esses produtos, sendo que 263 pessoas compram de 0 a 2 vezes na semana e 105 pessoas compram mais de 2 vezes na semana. Nessas duas tabelas, a gente vê que tanto pelo teste quadrado na tabela 1, como pela análise multivariada na tabela 2, a gente encontra associação e correlação significativa entre a frequência de consumo de alimentos comercializados com esse termo FIT e a percepção de benefício desses consumidores, ou seja, é uma relação positiva. Quanto maior o consumo, maior a percepção de benefício. O fato dos consumidores mais frequentes dos produtos FIT associarem a eles maiores benefícios pode ser notado também no estudo de Stenhauser, Janser e Hahn, no qual foi evidenciado que produtos com alegações nutricionais e de saúde aumentam a probabilidade de compra. E segundo Brin, 2020, os rótulos dos alimentos são ferramentas importantes para a indústria, podendo não só chamar a atenção do consumidor, mas também influenciar nas suas decisões de compra com o uso de palavras da moda, favorecendo o aumento do consumo. O termo FIT hoje, quais os riscos? O primeiro fator que influencia o comportamento alimentar, que percebe maior benefício em alimentos com alegação, são as mídias sociais, porque diversas informações, incluindo sobre alimentação saudável, são divulgadas nessas redes sociais, mas as informações são infundadas e sem verificações, que pode influenciar na percepção de salubridade de alguns alimentos.
Em segundo lugar, o uso de alegações nutricionais como estratégia de marketing é muito difundido no mercado brasileiro também, mas a gente tem que ter atenção quanto a essa alegação, porque mesmo que elas possam ajudar os consumidores a escolher melhor os alimentos, também pode levar a atribuir indevidamente salubridade a produtos alimentícios que não são ideais nutricionalmente. Ou seja, essas estratégias de marketing contribuem para que os alimentos ultraprocessados fiquem mais atrativos para consumo e vão contra as recomendações das diretrizes dietéticas que a gente tem, né? Então, os consumidores são levados a focar apenas na alegação de alimento fit e não se atentar nas características intrínsecas dos produtos, deixando de lado a presença de vários aditivos que aparecem com muita frequência nesse tipo de alimento. Nosso estudo constatou que a percepção de maior benefício dos produtos com alegação de fit foi associada aos consumidores mais frequentes desses produtos. A partir disso, é de extrema importância que haja a ampliação de estudos e discussões sobre esse tema para apoiar ações de proteção do consumidor, garantindo acesso a alimentos de qualidade, como, por exemplo, a criação de regulamentação para uso do termo fit ou fitness. E, além disso, seria ideal que tivessem mecanismos virtuais de verificação da fonte das informações postadas nas redes sociais. E também, tendo em vista a crescente propagação de comidas embaladas e o forte marketing que as envolve, é muito importante ações de educação nutricional, a fim de guiar o consumidor a fazer escolhas melhores. Aqui estão as referências usadas no trabalho. E agradecimento especial à PROP, ao FOP e ao projeto de extensão Ouvindo Rótulo. Muito obrigada.